Olá, nesse vídeo eu vou mostrar a resolução, a confecção dos diagramas de esforço solicitantes dessa estrutura via método das áreas. Em outro vídeo eu mostrei o cálculo das reações de apoio dessa estrutura. A estrutura aqui com apoio fixo em A, apoio móvel em B, uma força concentrada de 11 kN e um momento aplicado de 15 kN no sentido anti-horário. Aí as reações calculadas estão aqui, estão em outro vídeo. E num segundo vídeo eu mostrei o método das funções, a obtenção dos diagramas pelo método das funções. Agora eu vou comentar sobre o método das áreas. É o seguinte, a convenção de sinais para os diagramas de esforço solicitantes é essa daqui. Quando eu corto e olho para a esquerda, normal para a esquerda é positiva, cortante para cima e momento horário é positivo. Esse slide aqui eu abordei no vídeo 2 desse exemplo, quando eu falei do método das funções. Só mostrei agora para mostrar a convenção de sinais. Então voltando aqui, força normal, nós fazemos cortes imaginários em cada um dos 3 intervalos de carga da estrutura e olhando para um dos lados, no caso eu vou olhar para a esquerda, nós vemos que não tem força normal nenhuma nesse primeiro intervalo. Quando eu corto no segundo intervalo e olho para a esquerda, não apareceu nenhuma força normal ainda. Quando eu corto e olho para a esquerda ainda no terceiro intervalo, não apareceu nenhuma força normal. Então, a força normal é 0 na barra inteira. Você pode desenhar fazendo o gráfico em cima do eixo horizontal, indicando que é constante igual a 0, ou indicando com valores, no caso o valor 0 em cada trecho aí, e tanto faz indicar de uma forma ou outra. Ou com um risco em vermelho aqui, indicando que é 0 na barra inteira, tanto faz. A cortante, a gente segue geometricamente as forças, mais ou menos, como se fosse geometricamente aqui, segue o sentido das forças para fazer o gráfico pelo método das áreas. Quando eu corto olho para a esquerda, a cortante para baixo é negativa. Então eu desço 4,14, desenhei a cortante aqui, que eu chamo com a letra V aqui, menos 4,14, ela se mantém constante, não aparece nenhuma força nesse intervalo, até que sobe 11, nesse ponto aqui, que eu chamei de x1. Sobe 11. Então ela vale menos 4,14 mais 11, sobe instantaneamente 11 e vai para 6,86. Aí ela se mantém constante nesse segundo intervalo e se mantém constante no terceiro porque aparece um momento aplicado que não interfere nem na normal nem na cortante. Então ela termina como 6,86 constante e aí tem uma força de 6,86 no final que joga para o zero, que confirma que o gráfico de força cortante, o diagrama de força cortante está minimamente coerente, está coerente. É minimamente coerente. Então, agora o gráfico de momento, a gente vai usar aquela regra, aquela expressão das áreas, momento à direita é igual ao momento à esquerda mais a área entre os dois pontos no diagrama de cortante. Os 3 trechos são retilíneos do gráfico de força cortante, então os 3 trechos de momento fletor vão ser retas inclinadas. São retilíneos, retilíneos com função constante, diferente de zero. São trechos de função constante diferente de zero. Os 3 trechos, aqui menos 4,14, aqui 6,86, aqui 6,86. Então aqui no diagrama nós vamos ter 3 trechos com retas inclinadas, porque a derivada do momento é a força cortante e a derivada de uma reta inclinada é uma constante diferente de zero. Então, já vendo o formato do gráfico da cortante, no método das áreas você precisa saber o formato do gráfico no momento. E nesse caso, então, quando a cortante é constante e diferente de zero, o momento é uma reta inclinada. Então, seguindo aqui, pessoal, vamos para o método das áreas. O diagrama de cortante eu repeti aqui, nesse trecho, e vamos no método das áreas de A para B, da esquerda para a direita, ponto a ponto. Eu vou de A para x1, de x1 para C, depois para B. Cada ponto em que o gráfico muda, aparece uma força, aparece um esforço, muda um esforço, nós mudamos também o gráfico de momento aqui. Temos que calcular trecho a trecho. Então aqui, vou começar em A. O momento em A, pessoal, é 0, porque é o ponto extremo da barra, sem momento externo ou reativo nenhum aplicado. Então eu preciso conhecer o momento em um dos pontos da estrutura, no ponto inicial normalmente. Então nesse caso é fácil ver que o momento em A é 0, é fácil e necessário ver nesse caso. O momento em x1, que é momento à direita, é igual ao momento em A, que é momento à esquerda, mais a área entre os dois pontos no diagrama de cortante, que é a área do retângulo, menos 4,14 vezes 3, base vezes altura. Isso vai dar, o momento em x1 vai dar menos 12,42. E aí, é reta constante, função constante aqui na força cortante, o momento é uma reta inclinada que vai do 0 para o menos 12,42. Do x1 para o C,
O momento em C, pessoal, olha o que acontece em C. Em C aparece um momento aplicado, né? Nós temos um momento aplicado aqui. Quando nós temos um momento aplicado, para fazer o diagrama pelo método das áreas, nós temos que tomar um cuidado. Nós temos que chegar no diagrama até imediatamente antes desse ponto. Então o ponto aqui é o C. Imediatamente antes eu vou chamar de MCA, o momento no ponto à esquerda aqui, né? Porque o A está à esquerda do C e o B está à direita. Eu chamei esse ponto aqui de C. Então o momento em C à esquerda, ou MCA, que é imediatamente antes do ponto C. E o MCB é o momento imediatamente depois, que é quando aparece a carga de 15, é quando aparece o momento de 15. Então, o momento MCB vai ser o MCA somado ou subtraído de 15 devido ao sinal aqui desse momento, para efeito de diagramas. Então, vamos lá. O momento em X1 deu menos 12,42. Agora eu vou para o C. O momento em C é o momento em X1 mais a área. Mas, na verdade, não é o momento em C. É o momento imediatamente antes do C, à esquerda. Quando eu tenho um momento aplicado na estrutura, para fazer o diagrama pelo método das áreas, eu tenho que tomar esse cuidado. Calcular o momento imediatamente antes do momento aparecer e fazer a soma no ponto depois. A soma instantânea de momento, porque quando o momento aparece, o momento aplicado, seja reativo ou externo, o gráfico de momento sofre um salto. Da mesma maneira que o gráfico de cortante sofreu um salto quando apareceu a força cortante de 11. Então, quando aparece um momento, o gráfico que sofre um salto devido a esse momento é o gráfico de momento. Então, para encontrar esse salto pelo método das funções, é só aplicar o método normalmente. Mas pelo método das áreas, você tem que ter essa atenção adicional. Então, aqui ó, o momento em C à esquerda, o MCA, vai ser o momento em X1 mais a área entre X1 e C, 6,86 vezes 2. Essa distância aqui é 2 metros. Então é menos 12,42 mais 6,86 vezes 2 dá 1,3 kNm o momento em C, MCA. Então eu faço o gráfico, ligo menos 12,42, que é o momento de X1, a 1,3 positivo, né, que fica abaixo no diagrama, né, em momentos, convenção mundial, nas barras horizontais, o momento negativo é para cima e o positivo é para baixo. Então vale menos 12,42 o momento em X1 e 1,3 o momento em C, positivo. Então vai dar o momento MCA, né, o momento imediatamente antes do momento de 15 aparecer, aqui vai ser o menos 12,42, que é o momento em X1, mais essa área entre X1 e C, 6,86 vezes 2. Isso dá 1,3, então eu faço o gráfico. Menos 12,42 para 1,3 numa reta inclinada, porque a cortante é constante. Aí agora, eu não posso seguir do C para o B. Eu preciso primeiro somar o momento de 15, ou subtrair. Então, o que eu faço? Eu vou para o momento imediatamente após o momento, o ponto C, perdão, o momento que aparece no ponto C. O momento CB, né, o momento à direita de C, MCB, vai ser igual a MCA, que eu acabei de achar, né, que é o momento à esquerda, 1,3, mais ou menos 15. Quando eu olho para a esquerda, anti-horário é negativo para efeito de diagramas. Quando eu olho para a esquerda, momento horário é positivo, anti-horário é negativo. Então, quando eu olho para a esquerda, anti-horário é negativo. Então vai ser o MCB, vai ser o MCA, que é 1,3, menos 15. Porque eu somei ou subtraí 15. Nesse caso aqui, subtraí 15, porque apareceu esse momento. Vale menos 13,7. Tanto o MCA como o MCB ocorrem no ponto C. Só que o MCA é como se fosse antes de chegar ao momento de 15. Calculamos pela área. E aí o MCB eu calculo com soma ou subtração desse momento no ponto, né, que é o momento imediatamente depois. Quando eu corto e olho depois desse momento, eu passo a enxergar esse momento de 15, que eu chamo de MCB, momento imediatamente à direita do C. Então, aqui vai ser MCA, que é 1,3, acabei de achar positivo, menos 15 porque é tendência de giro anti-horária. Quando eu corto ali para a esquerda, anti-horário é negativo, menos 15. Então vai dar menos 13,7. Esse momento está aplicado no ponto C. Então olha como fica o gráfico. Ele passa de 1,3 para menos 13,7 instantaneamente. A função dá um salto instantâneo, que eu faço a soma. Eu tomo cuidado aqui de calcular o momento antes, o momento fletor antes do momento aplicado e o momento fletor logo após o momento aplicado. Aí para concluir, de C para B não tem momento aplicado nenhum, é só usar a expressão mesmo. Momento à direita, que é o momento em B, é igual ao momento à esquerda, que é o momento em C, mais a área entre C e B. Então o momento em B é o momento à direita de C, né, que é logo após a passagem do 15, que é o menos 13,7, mais essa área aqui, que é 6,86 vezes 2. Dá aproximadamente zero, só não dá zero aqui porque 6,86 é arredondado, então por questão de arredondamento aqui vai dar 0,02, algo assim.
tá? Mas o valor exato é zero do momento em B, o trecho aqui de cortante é constante diferente de zero, o trecho de momento é uma reta que vai do menos 13,7 para o zero. Então, esta é a resolução desse exemplo, né, da obtenção dos diagramas de esforço solicitantes via método das áreas.